Estenda sua mão para cá, para a vida serva de Deus. Senhor Deus, te damos graça por tua bênção, pelo teu favor. Usa a Letícia agora, Pai, com poder e autoridade, Senhor. Que ela desapareça e o Senhor prevaleça sobre a vida dela. Que ela fale, Senhor, daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Ser com ela nesta hora é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Mais uma quinta-feira o Senhor nos deu a honra de poder estar na casa dele, para poder ouvir a sua voz. E antes da gente ler o texto que o Senhor colocou no meu coração, eu quero, juntamente, todos nós, fazer um clamor a Deus, pedindo verdadeiramente para que o Deus desse século, que 2 Coríntios diz que é o diabo, possa liberar os nossos olhos para que a gente consiga contemplar, entender e enxergar o que Deus quer falar a gente hoje. Porque eu creio que em nome de Jesus, que se a gente quiser, nós não sairemos daqui da mesma forma que a gente entrou. Oremos. Espírito Santo de Deus, a gente clama a Ti, pedindo para que o Senhor possa vir estar guiando as nossas mentes, guiando os nossos corações. Espírito Santo de Deus, a gente sabe que nós não sabemos orar. A palavra de Deus diz que o Senhor converte as nossas orações, que durante os jejuns a gente não recebe porque pedimos errado. Então, Senhor, Espírito Santo, guie as nossas mentes, guie os nossos corações, guie o nosso clamor, para que tudo comece e termine de acordo com a vontade do nosso Pai, em nome de Jesus. Deus meu amado querido, a gente vem aqui diante do Senhor, exaltando, glorificando e bendizendo o teu santo, poderoso, magnífico, extraordinário nome. Ó Pai querido, louvado, engrandecido sejas tu, Deus, que é santo, que é perfeito, que mesmo, ó Pai, nós sendo pecadores, nós errando, ó Deus, mesmo nós não estamos alinhados de acordo com a tua vontade, ainda assim tu tens misericórdia e nos permite estarmos aqui na tua casa para poder ouvir a tua voz, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, possa vir estar tirando dos nossos olhos a cegueira que Satanás tem colocado, em nome de Jesus. O Deus desse século não tem mais poder para nos cegar. A tua palavra diz que ele cega porque falta conhecimento. Então eu rogo a Ti, ó Pai, que a compreensão da Tua palavra entre nas mentes e nos nossos corações, que a Tua compreensão habite dentro de nós, em nome de Jesus, que Ele não mais nos segue, ó Deus, pelo menos na área que o Senhor ministrou em meu coração, e eu quero clamar a Ti e pedir para que Ele não nos segue mais em nenhuma área, ó Pai, para que Ele nos segue e mais em nenhuma área, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que hoje o Senhor possa ministrar em nossas mentes e em nossos corações, que a escolha é nossa, ó Pai, da cegueira, ou em nome de Jesus, da visão plena, de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. É essa oração que eu te faço, pedindo, ó Pai, que hoje nós saiamos daqui, filhos que têm autorresponsabilidade do seu crescimento e amadurecimento. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Mateus 13. Isso, Mateus 13. Nós vamos ler do 1 ao 15. Amém? Mateus 13, do 1 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se.
ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu na boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês são dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos, fecharam seus olhos, e se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu louvo a Deus que não foi só através desse texto, mas eu não sei como foi para vocês esse processo de ficar em casa. Para mim foi uma bênção. Foi muito produtivo, porque eu tive tempo para poder realmente me aprofundar e buscar mais de Deus. E Cristo acrescentou muitas coisas na minha vida. Muitas mesmo. Eu pude começar a compreender o que é o Deus de multiforme graça. Porque realmente eu ainda sei que eu nada sei sobre esse Deus. E eu sei que até enquanto eu tiver o último segundo da minha vida, o desejo ardente do coração é que eu conheça, é que eu me aprofunde, é que em nome de Jesus a presença dele queime cada vez mais dentro de mim. E esse é o desejo do nosso Pai para todos nós. E enquanto eu estava na minha casa lendo a palavra de Deus, Deus me fez, contemplar alguns personagens bíblicos. Sabe aqueles personagens que quando a gente lê, a gente fala assim: meu Deus, misericórdia. Gente, jamais eu faria isso daí. Jesus, que heresia, que pecado. Aí Jesus virou pra mim e falou: tá vendo, Letícia? Eu falei: tô, Senhor. Ele falou: é você. Eu falei: oi? Ele falou: é. E aí Jesus, cada vez mais, foi mostrando pra mim que aqueles personagens que a gente muitas das vezes critica e julga, somos nós mesmos. E eu lendo essa palavra, Deus, ele me fez realmente ficar aqui nesses versículos de Mateus 13, 11, que eu vou repetir, em nome de Jesus. Olha só o que ele disse. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia. Ouvindo vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Enquanto eu lia isso, Deus falou: Letícia, eu falei: oi? Ele falou: tá vendo essa mensagem? Então, é o meu povo, são vocês. E aí eu peguei e fiquei refletindo, e nisso Deus, ele me fez lembrar sobre alguns questionamentos, que eu sou uma pessoa um tanto quanto questionadora, e eu pergunto muitas coisas para Deus. Umas ele me responde logo, outras ele demora alguns anos para poder me responder. Mas se for de acordo com a vontade dele, ele ainda responde. Ou espera o processo de crescimento e é pronto para receber a resposta de Deus. Porque às vezes pergunta: Jesus, por que você não me respondeu? Jesus: calma, minha filha, deixa de ser apressada que tu não está pronta. E essa foi uma das perguntas. Eu me converti quando eu tinha 16 anos. E eu vivi um processo muito difícil da minha vida. Então assim que eu encontrei Jesus, foi lindo e maravilhoso. Porque eu encontrei nele uma pessoa que me deu esperança, nele uma pessoa que mudou a minha vida. Então eu descobri um amor diferente que eu nunca havia vivido.
O amor que só Cristo pode nos dar. E nisso eu mergulhei profundamente nessa vida de intimidade com Deus. E ali na minha vida de intimidade com Deus eu comecei a orar muito, ler a Bíblia muito, jejuar e ia me aprofundando e buscando cada vez mais de Deus e querendo cada vez mais estar na casa do meu pai, me envolver com a casa dele cada vez mais, tudo que tinha na igreja, não importa o que era, eu estava lá, eu estava no ensaio, eu estava fazendo, eu estava envolvida, porque eu queria realmente produzir, porque o Deus Todo-Poderoso me deu uma vida. Eu falei, gente, essa vida não pode ficar guardada não, a gente tem que dar frutos para o reino. E ali, quanto mais eu me envolvia na casa de Deus e com a presença de Deus, mais eu me questionava. Porque eu me lembro de algumas vezes, quando eu me converti, domingo sempre é um dia muito corrido para todo cristão. E eu lembro que eu não tinha tempo para poder ler a Bíblia. Então eu tinha que ler a Bíblia na igreja, enquanto a minha irmã estava fazendo alguma coisa, ela sempre pôde conversar com o povo, e ela ficava conversando, eu ficava isolada lá, buscando a Deus. E aí as pessoas passavam do meu lado, as senhoras de anos de igreja, e ficavam impressionadas e falavam, meu Deus, ela está lendo a Bíblia. Eu chegava no secreto e falava, pai, mas não é o certo mesmo ler a tua palavra? Eu não entendia por que estão surpresas. E aí depois, não somente isso, mas muitas das vezes quando me davam oportunidade para poder falar de Cristo, as pessoas chegavam para mim e falavam, meu Deus, mas você foi tão usada profundamente por Cristo, gente, não sei o que, começava a falar um monte de coisa. Eu falava, mas Jesus, a tua palavra não diz que ela é apta para discernir, a tua palavra não tem que entrar mudando e transformando. Então é isso que a tua palavra veio para cumprir. Eu só sou uma mensageira daquilo que a tua palavra por si própria já faz. A mensagem de Deus, ela é pregada só da gente ler. Eu poderia ter lido o texto e falado amém, que o Espírito Santo de Deus iria ministrar no coração de quem quisesse ser ministrado. Porque é isso que Deus ministrou no meu coração. Ele falou, filha, tem uma diferença na minha casa. Por quê? Tem gente que quer e tem gente que não quer, que finge que quer ou que acha que quer. Porque a palavra de Deus é clara. Ele diz pra gente, olha, se convertesse, eu os curaria. E aí eu achei interessante que quando eu lia esse texto, Deus falou assim pra mim, sabe, a conversão não é uma vez na vida. Às vezes a gente lê esse texto porque a gente acha que é um processo, me converti, aceitei Jesus, amém. Então a gente acha que esse texto é para quem não se converteu, mas não, esse texto é pra gente que já se converteu, já entregou a vida para Cristo. E aí eu fui ler o significado da palavra converter, e quer dizer transformar, e foi o que Deus tinha ministrado comigo. Eu falei, gente, mas eu vou ler porque eu vou falar pro povo converter, eu vou falar, mas eu já me converti. Mas não, a conversão não é nesse sentido, quer dizer de uma transformação contínua e diária. Então a gente escolhe se a gente se converte diariamente a esse Cristo ou não. É uma escolha que eu faço, e a palavra dele é clara, se eu escolho me converter diariamente, ele me cura. E cura de quê? O que é a doença? Doença ou é excesso de uma coisa ou é falta de alguma coisa. Hoje tem muita tristeza e falta de alegria, e Deus vai lá e traz o que? O equilíbrio, cura a nossa alma. Mas muitas das vezes a gente acha que doença é só nesse âmbito mesmo, emocional, psicológico, sabe? Mas é realmente, Ele quer nos trazer essa abundância de interior, sabe? Onde a gente é curado de todas as mazelas do mundo, que é vomitar na nossa cara diariamente, e que a gente compra e se alimenta. Por quê? Porque a gente não está preparado e murado para poder se firmar e para poder se proteger contra tudo aquilo que o inimigo tem lançado diariamente sobre as nossas vidas, e a gente, por falta de sabedoria e de busca diária, permite que isso aconteça nas nossas vidas. E aí, enquanto eu li esse texto, Deus me fez lembrar de muitas das vezes que eu me questionei e me perguntei a Cristo, falando, meu Deus, mas o que acontece com o teu povo? Que no momento da adoração, no momento mais sublime, gente, o culto, ele serve somente para poder adorar a Deus. Se você está vindo para cá com outro propósito que não seja adorar a Deus, está errado. E aí eu, desde quando eu me converti, eu me questiono sobre algumas coisas. Eu chegava, sabe o que me incomoda? É que quando eu oro, por isso eu choro. E se eu choro, imagino como que está o coração do nosso Pai, porque eu não morri por nenhum de nós. E aí eu sempre me questionei e falei, Jesus, o que acontece com a tua casa? Que parece que as coisas não entram.
sabe? Parece que o povo tá frio, tá morno, tá vindo por mera religiosidade. O que está acontecendo, Jesus? Porque, gente, vocês conseguem entender que Cristo morreu na cruz pelos nossos erros e pecados sem a gente merecer? Vocês conseguem entender que se hoje a gente tem a vida eterna, se hoje a gente não vai para o inferno, o diabo atormentando a gente, é porque ele pagou o preço pelos nossos erros e pelas nossas falhas? Conseguem entender a profundidade disso? Que nós não somos dignos, nós não somos merecedores, sabe, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e ainda assim Ele nos dá gratuitamente. E aí, eu me perguntando cada vez mais, sabe, a Deus, querendo saber o que acontecia, o que estava acontecendo, o que acontece. E a Deus, Ele me levou nesse texto e me fez lembrar de todos os questionamentos que eu fazia e faço ainda a Ele. Porque a gente vem muitas das vezes para a casa de Deus no automático. A gente nem percebe isso, a gravidade que isso tem. Deus, Ele anseia que a gente venha para a casa dele realmente com o desejo de adorá-lo e de glorificá-lo. E não porque alguém nos convidou, não porque eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, sabe? Ele quer ver corações sinceros diante dele, corações realmente sedentos da presença dele, corações realmente, sabe, que querem viver aquilo que Ele quer que seja vivido. Corações que vêm não para receber de Deus. Em nome de Jesus, igreja, vamos nos libertar disso hoje. A gente tem que se relacionar com Deus não para receber de Deus, mas eu me relaciono com Deus porque eu amo a Deus. Eu não oro a Deus porque eu quero receber algo de Deus. Eu vou para o meu secreto porque Ele é tudo para mim. Vamos nos libertar disso em nome de Jesus. Porque a gente não entende que o relacionamento com Deus não tem a ver com aquilo que Ele dá, tem a ver com aquilo que Ele é. E a gente fica preso numa vida mesquinha de intimidade com Deus. Porque a gente jejua por aquilo que Ele dá. Enquanto o nosso prazer de sacrificar a carne tem que ser por aquilo que Ele é. E aí a gente não entende por que não se aprofunda. E a gente não entende por que ainda as coisas não vão pra frente. Porque a gente não escolheu ir pra frente. Essa é a realidade. A vida é nossa, quem controla é a gente, o tempo é nosso. Se a gente não está orando, se a gente não está lendo a Bíblia, se a gente não está jejuando, é porque a gente não quer. E aí, muitas das vezes, a gente fica, sabe, trazendo e levando o problema para terceiros. Quando, na verdade, o que Cristo quer de nós é que nós sejamos filhos sinceros diante dEle. Seja sincero com o teu Pai, em nome de Jesus. Quando o dia estiver terminando e você não buscou a Ele, não fala para Jesus, Jesus, mas eu queria. Não queria, porque se quisesse teria buscado. Fala, Jesus, eu troquei a Ti sim, pelo meu celular, pelo computador, por tudo, sabe? Eu troquei o Senhor por tudo, Jesus. Não engana, Jesus, mas eu quero aprender mais de Ti. Não está abrindo a Bíblia? Será que quer mesmo? Gente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sonda os nossos corações. Até quando a gente vai querer ficar com máscara diante de Deus? Infelizmente, nós somos povos de máscara. A gente está acostumado a vir à casa de Deus de máscara e se relacionar com Deus com máscara. E Jesus quer dizer, não, filho, eu quero um coração sincero diante de mim. Quantas vezes eu li a Bíblia porque eu estava triste? Ou porque eu não queria, simplesmente. E aí eu peguei a Bíblia e falei, Jesus, eu sei que se eu abrir, o Senhor vai falar comigo. Mas eu não quero hoje. Nossa, meu Deus do céu, Letícia foi para Jesus que não queria. Jesus, falei, porque Jesus sonda o coração, a gente vai querer ficar enganando a quem? A gente só se engana a nós mesmos, e aí por isso que a gente não cresce, por isso que a gente não amadurece, porque a gente não está enganando Jesus, a gente está enganando a nós. E Jesus está assim, tá, filho, mas eu já tinha sondado seu coração, já sabia o que você ia fazer. E a gente acha que está tudo de boa. Não, não está, porque Cristo sabe de tudo, mas a gente está se auto-enganando. Então a gente precisa ser um povo sincero diante de Deus e sincero com nós mesmos. Pare de se enganar.
sua máscara diante de Cristo. Arranca. Guarda você não, se liberta disso. Chega para Jesus e fala: Jesus, eu até queria jejuar, mas a minha vontade de comer é maior do que fazer um sacrifício por ti. Seja sincero. Jesus gosta de filho sincero. Dessa forma ele muda, sabe por quê? Porque ele gosta de um coração verdadeiro que se abre para ele poder entrar e habitar. Então seja sincero, seja verdadeiro. Tira as máscaras diante de Cristo. Pare de colocar culpa, sabe? Culpa nas situações, culpa no tempo, culpa nos imprevistos. Que imprevisto o quê? Gente do céu, eu tava lendo Mateus essa semana, o próximo capítulo, na verdade, 14. E aí no texto diz assim: Jesus, ele tava lá curando todo mundo, aí chegou a multidão pra cima dele, começou a curar, libertar, não sei o quê. Tava curando, libertando o povo. E aí, na palavra dele, diz assim, que ele chegou pros discípulos e falou: ó, pega o barco e vai andando aí. Não lembro se era mar, se era lagoa, mas falou pros discípulos irem. E aí os discípulos foram, ele falou assim: ó, porque eu vou ficar aqui me despedindo com o povo. Vou me despedir do povo, e depois que eu me despedir, eu vou lá pra vocês. E aí, ele mandou os discípulos lá. E aí sabe o que Jesus fez? Jesus subiu pro monte pra poder orar. E os discípulos, tadinho, tudo lá com o vento levando, quando estava levando ele. Eles estavam indo pra lá, e Jesus lá, orando. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Que até Cristo, ele sabe escolher, sabe? Aquilo que ele quer pra vida dele, no momento dele. O que ele escolheu? Os discípulos que iam pra lá. Mas ele falou: não, mas peraí, eu tô no momento aqui sozinho. Acredito que ele deve ter talvez pensado isso. Eu tô conjecturando. Vou ficar aqui, vou aproveitar, vou subir no monte e vou orar. E aí, Jesus fez isso. Jesus escolheu orar e deixar os discípulos para lá. E a gente cisma em achar que a gente não tem auto-escolha e auto-responsabilidade do nosso dia e das ações, de tudo que acontece com a gente. Gente, Jesus teve. Por que a gente não vai ter? E a gente insiste em dizer e falar: nossa, mas eu não estou querendo amadurecer, porque não dá, que a vida está corrida. Não, não é porque não dá, é porque a gente não quer. Que a palavra dele é muito clara. Diz: olha, se vocês quiserem se converter diariamente, se transformar diariamente, eu os curo. Então Jesus, ele tá doido para poder curar um, para poder encher um, para poder transformar um, para poder alimentar um, para poder mudar a casa de um. Jesus tá doido, só que sabe o que tá faltando? Pessoas dizendo: Jesus, venha. Mas é aí que tá. A gente gosta de falar para Jesus: vem, com palavras. Gente, quantas vezes a gente aqui orou, sabe, falando para Jesus vir, para Jesus encher, me leva pro secreto, quero o profundo. E aí a gente tá aqui no culto, clamando, aí chega segunda-feira, tá nem aí para Jesus. Gente, Jesus não quer palavras, ele quer atitudes. Jesus, ele não quer filhos que falem, ele quer filhos, ó, que façam. Então a gente precisa entender que se a gente não vive, se a gente não está, se a gente não amadureceu, se a gente não transformou, é porque a gente não quis. E o nosso Pai, gente, a palavra dele diz constantemente que ele é doido para poder se apresentar para um filho, ele é doido para poder encher, ele é doido para um coração contrito, quebrantado, humilde, um coração pela presença dele. Se Jesus não está falando com você diariamente, é porque você não está buscando. Gente, em nome de Jesus, entenda o que eu vou dizer. Diariamente Jesus fala alguma coisa comigo, impacta minha vida com ele. Diariamente Jesus responde uma oração que eu fiz. Nossa, Letícia, você é filha predileta? Claro, não. Jesus, ele quer filhos com coração sedento, filhos que buscam, que oram, que colocam ele como prioridade. Que aí sim, tudo aquilo que a gente pedir e clamar, se for de acordo com a vontade do nosso Pai, também será prioridade para ele. E aí muitas das vezes a gente não entende por que as coisas não fluem, por que as coisas não acontecem, porque Cristo tem sido a sua prioridade. Seus pensamentos constantes, o seu está queimando por quem? Está queimando por nada? Então a gente precisa entender que Jesus não quer mais palavras, ele quer realmente ações. Que ele não quer, sabe, que a gente fique dentro da casa dele, ouvindo pregações e nada mudando. Isso é algo que sempre me incomodou muito em mim.
quê? Gente, porque, como eu disse, eu me converti há 6 anos atrás, então eu escuto pregação há muito tempo. Deus, que Jesus, ele tem cada vez mais me ajudado a entender sobre quem é Ele, sobre o reino dele. Desde um tempo pra cá, a gente tem ministrado comigo e tem queimado dentro de mim o desejo ardente de entrar na casa do meu pai, ouvir a ministração dele e sair daqui transformada. Só que a gente muitas das vezes acha que a gente sai daqui transformado, porque o culto foi arrepiante, porque a palavra entrou queimando no nosso coração, porque Jesus fez, porque não sei o quê, porque o seu pai fala, caraca, culto abençoado, putz, transformou. Será? Porque a gente precisa entender quantos cultos que a gente já está ouvindo há tanto tempo e como que está a nossa caminhada com Deus. A gente precisa entender que andar com Cristo, sabe, se preparar para uma maratona. A gente tem que entender, assim como o pastor disse, que ele começou caminhando 20 minutos, agora está indo em Madureira e voltando, é a mesma coisa. Tem que crescer, tem que evoluir, tem que aprofundar, tem que criar raiz, a fé tem que ser maior, o sentimento de cuidado de Deus tem que ser maior, a oração tem que ser mais profunda, a presença tem que vir mais rápido. O que está acontecendo? Somos ouvintes, mas não praticantes. E aí muitas das vezes a gente não entende, porque a gente está acostumado a ouvir muita coisa. Um exemplo, o momento da oferta. Quantas vezes o pastor já falou, e tadinho, ele falou assim, olha, eu tô falando de novo, porque eu creio que o Espírito Santo há de tocar no coração de alguém, e eu creio também, porque ele toca. Mas aí, a gente fica ouvindo as mesmas mensagens, os mesmos textos, as mesmas ministrações. Gente, quantas vezes a gente já ouviu a palavra de Deus dizer que o povo perece por falta de conhecimento? Quantos de nós temos buscado o conhecimento da palavra? A gente costuma ouvir dizer que Deus quer que a gente dê tudo, dê em abundância. Quantos de nós temos abrido mão da nossa própria vida, dos nossos próprios prazeres, para dar tudo? Jesus não quer ouvintes, Ele quer praticantes. Jesus não quer pessoas que estão acostumadas de forma religiosa a vir para cá e não mudar, se não parar, se muda posicionamento, se a intimidade não aumenta, está sendo um religioso. E muitas vezes a gente fala, religioso é meu irmão, que é o joio. A gente ainda é nojento nesse ponto. A gente ainda tem, sabe, a gente ainda humilha o próximo, achando que a gente é trigo e que o outro é joio. Mal sabe a gente que nós somos os religiosos, que Cristo tanto tem falado de cima desse altar. Gente, o religioso é aquele que vem, escuta e não aplica, não muda. Esse é o perfil do religioso. Eu lembro que o pastor Rodrigo, ele pregou sobre intimidade, foi a última pregação dele. Agora você se autoanalisa. Depois daquela pregação, a sua intimidade com Cristo aumentou? Se a resposta é não, você foi um religioso. O pastor Simar pregou aqui da última vez falando sobre avivamento. O seu se tornou mais avivado, senão você foi um religioso. Quantas palavras poderosas saíram de cima desse altar. Eu louvo a Deus porque eu lembro de cada uma que transformou o meu interior. Quantas pessoas pregaram sobre cura, sobre amor, sobre a gente verdadeiramente viver uma vida, sabe, de santidade, de aperfeiçoamento, de obediência. Se a gente não aplicou nenhuma das palavras que foram ditas em cima desse altar, nós fomos religiosos por todos esses tempos. Então vamos, em nome de Jesus, aprender uma coisa. O religioso não é o meu irmão que vem para a igreja uma vez por mês. O religioso sou eu. Porque, sabe por quê, gente? Quando eu li isso aqui, Jesus falou, minha filha, olha isso que tem Jesus. Ele diz assim, ó. Ainda que estejam sempre ouvindo. Quem é que está sempre ouvindo a palavra de Deus? É quem não vem? Não, é quem vem. E quando Deus, ele ministrou isso comigo, eu falei, caraca, Jesus, o Senhor está falando da gente mesmo. Eu quero fazer, eu quero transformar, eu quero avivar, mas o povo está achando que só vir para o culto que vai acontecer do nada. Não, não vai. E aí, enquanto eu, cada vez mais, né, lendo esse texto, Jesus foi ministrando a respeito disso, sabe? Sobre a gente não
ter essa sensibilidade que ele diz pra gente. Porque, gente, olha só o que ele está dizendo aqui. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Legal que Jesus estava falando com o povo, porque ele sabia que nem isso o povo ia entender. Jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Gente, a gente entendeu o que Jesus está falando com a gente, né? Ele está falando que a gente costuma a palavra dele com má vontade. E por termos um coração de pedra, essa palavra não... A gente leu aqui a parábola da semente que estava falando. Falou que o solo bom, o solo, sabe, que está preparado para receber a semente, esse que germina. Então se a palavra não germina porque o solo está ruim, o que é o solo? O solo é o coração. Sabe? E o coração está o quê? Está de pedra. Porque se a gente está o tempo todo ouvindo as mesmas palavras, o tempo todo a gente escuta desse altar falando sobre intimidade, o tempo todo a gente escuta sobre amor, sabe? E em nome de Deus, com a graça de Deus, eu louvei muito a Deus, a gente me pregou sobre a volta de Cristo, a gente tem ouvido o tempo todo sobre unidade, sobre comunhão, sabe? Se a gente está ouvindo a palavra de Deus, isso não está gerando nada dentro de nós, é porque o nosso solo está ruim. Porque o nosso solo não está preparado para poder... Se a gente escuta uma palavra que fala sobre a volta de Cristo, se isso não gera um avivamento dentro de nós, falando, meu Deus, Jesus está voltando, eu preciso me preparar para receber o meu Cristo, é porque o solo está ruim. Escuta uma palavra falando sobre intimidade, e se eu não saio daqui e a minha vida de intimidade não mudou, não melhorou, a gente pelo menos, sabe, permaneceu igual. Às vezes, meu Deus do céu, a gente escuta uma palavra, ao invés de a gente mudar, a gente piora. Eu não entendo por que isso acontece. A gente era para estar melhorando, para estar avançando, a gente não, está parado. Se pá, está retrocedendo. Porque o solo está ruim, porque o coração está insensível. E aí, eu orando, falando com meu pai, Jesus, ele me fez perceber que o coração insensível primeiro, a gente precisa querer ter um coração sensível. A gente precisa querer ter um solo preparado para poder receber a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes quando a gente está dentro da nossa casa, abre a Bíblia, o céu está de pronto. Gente, o céu nunca está de pronto. A situação é, o nosso coração não está sensível o suficiente para poder perceber Deus falando com a gente. Porque Deus, ele quer falar. Jesus, gente do céu, quantas vezes eu tinha 2 minutos para poder ler a Bíblia, eu tinha que me arrumar para ir para o trabalho e falava, Jesus, fala alguma coisa comigo. Eu abri a Bíblia, pá, um versículo que ministrava dentro do meu coração o dia inteiro. Jesus quer falar, só que ele quer filhos com o coração sedento para poder ouvir. E às vezes a gente coloca a culpa em Deus e fala, Jesus não quer falar comigo. Jesus está falando, será? Será que o seu coração e o solo está realmente preparado para poder receber? Sabe? Será que você realmente está com aquela expectativa de eu derramar sobre você? Porque eu entendi que o culto, ele não é o mesmo culto para as pessoas. Por quê? Porque a expectativa das pessoas são diferentes. Há pessoas que vêm ao culto com uma expectativa alta, crendo que Deus vai te transformar, que Deus vai te fazer, que Deus vai te falar, que Deus vai te ministrar. Essas pessoas, Deus faz o que? Supra as expectativas delas. E aquelas que vêm por mera religiosidade? Sai daqui da mesma forma que entrou. E aí, nada muda. Aí ouve a palavra de intimidade, continua com a mesma vida de oração, não aumentou nem 5 minutos. Fala sobre leitura da palavra. Lê só pela misericórdia de Deus quando tem que compartilhar com alguém. Então, Deus, ele quer realmente suprir a expectativa do coração dos seus filhos. Mas precisa existir a expectativa. Quando a gente tem uma expectativa sedenta pelo nosso Pai, sabe, a palavra de Deus diz que quem tem fome e sede de justiça será farto. Quem tem fome e sede será farto da justiça de Deus. E é isso que ele está querendo dizer. Olha só, se você tiver fome, se você tiver sede, eu vou te encher. Mas como que eu encho uma pessoa que não quer nada? Ou que acha que está querendo, mas que realmente o coração não está realmente sedento e voltado para aquilo? Porque, gente, eu tenho entendido que o relacionamento com Deus não tem a ver com palavras. Tem a ver com sentimentos e com ações. A palavra de Deus diz, sabe, que ele não estava falando com o povo porque o povo estava insensível. Consegue entender isso? Por que Deus, ele diz que nós, filhos deles, precisamos nos humilhar? Precisamos realmente chorar e se quebrantar, rasgar as roupas, colocar a cara no pó? Porque ele fala de sentimento.
Ele quer um posicionamento da gente realmente, sabe, onde ele não somente vê palavras, mas vê ações, vê o coração querendo junto, sabe, com a sua boca. E quando o coração anda junto com a boca, Deus, ele responde. Então, quando Deus, ele diz aqui pra gente que o nosso coração se torna insensível, é isso que ele está querendo dizer. Sabe, que por muitas das vezes Deus não falou, Deus não fez, a gente não saiu daqui transformado, porque o nosso coração não estava preparado, porque realmente a gente não quis. Porque é possível a gente preparar o solo para receber Deus. Enquanto eu estava cada vez mais lendo sobre essa palavra, Deus, ele ministrou comigo 3 coisas que roubam a nossa sensibilidade com Ele. A primeira delas é o entulho. Gente, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Porque eu demorei 6 anos para poder descobrir, para que hoje a minha sensibilidade em Cristo pudesse aumentar. O primeiro é o entulho. Gente, o que é o entulho? Entulho nada mais é do que tudo aquilo que não presta, que está sobre as nossas vidas. Como? Tristeza, medo, ansiedade, preocupação, sabe? Todos esses sentimentos que ficam constantemente sobre a nossa mente, sabe? Sobre a nossa vida, isso é o entulho. Isso rouba a nossa sensibilidade com Deus. Por quê? Porque o Deus é o Deus sereno, é o Deus da paz. Porque o Deus é o Deus que gosta do silêncio para poder entrar, para poder ministrar, para poder revelar. E se tem uma pessoa desesperada que fala assim, Jesus, olha só, a gente tem, sabe? E quer dar tempo para Deus falar ou para Deus ministrar. Ou que muitas das vezes a gente fica apressado achando que Deus tem que fazer as coisas no nosso tempo. Deus está falando, tipo, não é assim que funciona. Você precisa primeiro tirar o seu entulho de dentro de você para que eu consiga realmente te encher daquilo que eu quero te encher. O entulho tira a nossa concentração de Deus. Eu escutei um pregador, não sei se foi pregador, se foi vídeo, o que aconteceu, onde que eu vi, e que falava assim, que pra gente poder adorar Deus, o que é adoração? Adoração nada mais é do que o sentimento de gratidão. E essa gratidão, ela só vem se não tiver nenhum outro sentimento competindo com ela dentro do teu coração. Se tu chega na casa de Deus ansioso, difícil é você conseguir sair daqui adorando a Ele. Porque tua mente não vai estar conectada com Ele. Você não vai estar com o coração grato realmente a Deus de forma plena. Se você tiver realmente, sabe, e isso não é somente com gratidão, mas isso tem a ver com a presença de Deus. Se eu tô com medo, se eu tô aflito, se eu tô desesperado, se meu pensamento é acelerado, se eu tô... Gente, esquece que a nossa sensibilidade vai pro buraco. Então a gente precisa retirar o entulho. Sabe como que eu retiro o entulho da minha alma? Jejum. Só se retira entulho com jejum. Por quê? Porque o entulho, ele faz parte do nosso corpo, nossa natureza humana. E como que controla a carne? Dando força ao espírito. Como que cala a minha carne? Quando o espírito está forte. O espírito fica forte como? Quando eu jejuo. Que eu digo pro meu estômago, você não manda em mim. Quem manda em mim é a presença de Deus. Então a gente precisa realmente tirar os entulhos que estão sobre a nossa alma. Porque Deus quer povo sensível. Quer filho sensível. Quer filho que escuta, que é transformado. Não filho que escuta e que continua a mesma coisa. Gente, já estamos no meio do ano. O que tem mudado? O que mudou? O que Cristo acrescentou? O que Cristo tirou? A gente precisa refletir sim, questionar sim o que Ele quer fazer. E que a gente, em nome de Jesus, sejamos filhos que realmente jejuam para poder se sacrificar. Quanto mais eu sacrifico a minha carne, mais poder e autoridade eu dou para o meu espírito, mais fluir de Deus a gente tem na nossa vida. A gente precisa entender isso. Gente, é escolha. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então se eu faço um jejum que não é sacrificante, é melhor obedecer. Então a gente precisa realmente, sabe, se colocar diante de Deus nesse lugar de humilhação, de aquebrantamento, falar, Jesus, estou aqui me sacrificando, porque eu quero mais de Ti na minha vida. E Deus vai dar. Porque, meu Deus, o que Deus ama é um filho com o coração sedento. É um filho que não somente fala com palavras, mas que demonstra na tua barriga, com a fome roncando, que ele quer mais de Deus dentro dele. A gente precisa aprender a se sacrificar. Quando a gente entender que o sacrifício de Cristo na cruz, nada do que a gente fizer na terra vai se comparar ao que Cristo fez na cruz por nós. Então a gente precisa realmente entender que qualquer coisa ainda é nada comparado com o que Cristo fez gratuitamente por nós. Nós ainda somos filhos ingratos, fazemos querendo receber alguma coisa. Quando Deus quer que a gente faça simplesmente para poder estar mais perto dele, sensível. Quantas vezes eu costumo jejuar falando, Deus, eu não sei nem por que eu estou jejuando, mas eu estou jejuando. Aí durante o jejum Deus me dá uma palavra, Deus ministra alguma coisa, Deus fala alguma coisa, me dá um sonho.
sabia, mas Deus, ele fez com que eu soubesse, porque não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade dele, ele só quer filhos próximos. E se eu estou próxima, Deus fala. Então, em nome de Jesus, tira os entulhos da sua alma. Você sabe o que é. Se liberta dele, jejua, e Cristo há de tirar da sua vida. A outra coisa que Jesus ministrou comigo, outro sentimento sobre a gente realmente não conseguir, sabe, viver essa vida de intimidade com Ele, é a nossa... Como é que eu posso dizer? Gente, espera aí um momentinho. Ah, tá. A nossa impulsividade. Ou geração impulsiva somos nós. Por quê? Porque a gente tem que entender que as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo. Deus, ele é diferente. O tempo de Deus não é o nosso. E nós estamos acostumados a comer pronto. Nós somos, muitas das vezes, cristãos acostumados a comer pronto. Como assim? Eu venho para a casa de Deus, aquilo que Deus ministrou com meu irmão, que fez na vida dele, eu vim aqui, comi pronto. E aí, quando a gente vai para o secreto, a gente quer que tudo venha pronto. Só que Deus, ele não é o Deus que traz tudo pronto. Ele é processo. É aos poucos que ele vai dando, que ele vai ministrando, que ele vai transformando, que ele vai enchendo, que ele vai mudando. E aí, quando a gente chega na presença de Deus dentro da nossa casa, no secreto, e abre a Bíblia, e aí parece que Deus não fala. Não é que Deus não está falando, é que a gente quer que Deus fale no nosso tempo. E Deus está falando, não, filho, não é no teu tempo, é no meu tempo. Você nem sabe se a palavra que eu quero falar com você é daqui a 2 páginas, então continua lendo. Então a gente precisa realmente se libertar dessa impulsividade. Porque nós somos uma geração do pensamento acelerado, que pede a comida e que chega no tempo que eu quero, que a pessoa mandou a mensagem e me respondeu automaticamente, que eu mandei a pessoa me respondeu, que me deu um toque, a pessoa me ligou. Só que Deus não é assim. A gente precisa entender o tempo de Deus. E a paciência também é Ele que nos gera. Então a gente só vai desenvolver paciência para poder esperar Ele nos alimentar e transformar, se aproximando dEle. Então que em nome de Jesus a gente se liberte dessa impulsividade que rouba a nossa sensibilidade com Deus e com Cristo. Gente, quantas vezes eu vivi isso agora esses dias. Eu fiz um jejum, eu estava lá orando, não sei o que, mas parecia que a presença de Deus não estava comigo. Eu estava desesperada lá, chorando. Meu Deus, cadê o Senhor? O Senhor sumiu. Não sei o que lá. E Deus foi falar comigo no último minuto e falou um negócio que transformou totalmente a minha vida. Mas o negócio é, não desista. Você está pedindo, está falando, Deus parece que não está falando nada. É porque Deus, ele quer um filho mais íntimo, mais profundo, mais sensível. Então não é porque Deus não quer falar com você, é que Ele quer te levar para um ambiente mais profundo que você ainda não foi. Então libera da sua mente, sabe? Nossa, eu orei, Jesus não veio, eu li a palavra, nada aconteceu. Não, porque Ele quer que você se envolva mais, Ele quer que você busque mais, Ele quer que você se aproxime mais dEle. Se aproxima. Você vai ver que Ele vai falar com você, que Ele vai te responder. Gente, o nosso Deus é um Deus que Ele gosta de se apresentar. E vocês acham que Ele tem multiforme graça por quê? Ele gosta de se apresentar diferente para todo mundo, porque Ele é um Deus que gosta de mostrar a sua essência. Mas Ele só mostra a essência para filhos que querem realmente entender e absorver a essência dEle. E digo mais, quando a gente leu naquele texto, diz assim, olha, aqueles que têm, eu dou mais para eles. Aqueles que não têm, até o que tem será tirado. Por que Jesus fala isso pra gente? Porque Deus, ele não quer dar para filhos que não colocam para fora aquilo que Ele tem ministrado para dentro deles. Se a gente ficar nessa limitação, falando, Jesus, fala comigo, se a gente quiser que Jesus fale com a gente por mero egoísmo, Jesus não vai falar. Jesus quer encontrar filhos com o coração dispostos a quererem compartilhar, que sentem alegria em falar da palavra dele, que sentem prazer em compartilhar com seus irmãos aquilo que Deus tem ministrado. E às vezes a gente ainda é tão limitado, mas tão limitado, que a gente acha que compartilhar tem que ser aqui, ó, em cima do altar. Meu Deus do céu, a gente precisa entender que o nosso campo missionário, sabe, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho. Gente do céu, dentro do meu trabalho eu falo tanto de Cristo para as pessoas que aparecem, elas acham que vão comprar um plano de saúde, mas saem de lá conhecendo mais sobre Jesus e com uma oração. O nosso campo missionário não é aqui. Por que muitas das vezes a gente chega aqui em cima do altar de Deus se sentindo inseguro, se sentindo com medo, sabe? Porque a gente precisa entender que o que Deus nos alimenta, o que Deus ele acrescenta na nossa vida, não é pra gente poder, sabe, ficar somente falando aqui, mas é fora daqui. A alegria de compartilhar Cristo precisa ter, sabe, precisa estar dentro de nós. A gente tem que ler a palavra de Deus primeiro, porque Ele é Deus.
por querer, sabe, realmente buscar uma vida de intimidade mais profunda com Ele, não para poder compartilhar com as pessoas. Compartilhar Cristo é consequência daquilo que eu vivo no secreto com Cristo, porque Ele tira o medo, Ele dá ousadia, Ele direciona com o Espírito. Quantas vezes eu compartilhei Cristo sem saber que eu ia compartilhar Cristo? Quantas vezes? A gente precisa ter isso gravado dentro da nossa mente. E por isso que muitas vezes a gente fica inseguro, porque sabe, a gente acha que tem que preparar uma mensagem para poder dizer para as pessoas, onde Cristo diz para a gente: olha, filho, eu quero que você viva a mensagem. Eu quero que você seja uma carta viva minha. E as pessoas, ao olharem para ti, leiam, sem tu precisar abrir a boca. Por isso que a gente fica inseguro, porque a gente não vive no secreto e ainda tem que compartilhar. Jesus está falando, não, vive no secreto, que compartilhar vai ser parte da tua essência. A gente precisa entender. Enquanto eu estava lendo a palavra de Deus lá em Mateus, diz que Jesus pregava com autoridade. Aí eu estava lendo e Jesus falou: filha, eu falei: oi. Sabe por que eu pregava com autoridade? Eu lembrei que eu orei, eu falei: Jesus, me ajuda a pregar com autoridade. Aí gratuitamente, Jesus ele falou para mim o que é pregar com autoridade. Ele falou: eu pregava com autoridade porque antes de eu pregar eu vivi o que eu pregava. Essa é autoridade, sabe? Cristo nos deu autoridade para poder pregar. Mas a gente tem que entender que a gente prega antes dentro da nossa casa, com a nossa porta do quarto fechada. É ali que a nossa maior pregação é diária. E quando a gente tem a oportunidade de compartilhar Cristo, a gente fala com autoridade. Por quê? Porque a gente viveu. A gente precisa entender que Cristo quer nos levar para esse ambiente de vivência e da sua essência falar por você. Outra coisa que nos rouba, que nos atrapalha na nossa vida, que nos atrapalha a ter uma vida sensível com Deus, que nos torna filhos insensíveis, é a superficialidade. Gente, a gente precisa entender que Cristo, que Deus é Deus profundo. A gente precisa ter isso gravado dentro da nossa mente, que Ele é extremamente profundo. E o nosso problema é que nós somos filhos que querem o superficial de Deus. Onde Deus quer que a gente viva o extraordinário. Onde Deus quer que a gente viva uma vida de grande avivamento. Onde, sendo instrumento de Deus, consiga avivar milhares de pessoas. Eu não sei vocês, mas existem umas coisas muito doidas. Jesus faz queimar dentro do meu coração e eu só recebo. E isso tem a ver com uma predisposição de um coração que quer viver a profundidade de Deus e que não aceita a superficialidade. Porque Deus, Ele quer encher de forma plena o coração da pessoa e a vida da pessoa. Só que Ele quer filhos que queiram e que se posicionam para viver o profundo de Deus. E que a gente precisa entender, gente, querer viver o profundo de Deus não é orar e falar com a boca, é se posicionar com atitudes. E aí atrapalha a nossa sensibilidade, porque a gente quer ficar só ali, só no superficial. Onde Deus, Ele quer, sabe, realmente ministrar algo muito mais profundo. A gente quer uma palavra rápida, a gente quer que Deus cure rápido, a gente quer que move, que aconteça e que o avivamento desça do céu. Não. A gente precisa entender que se a gente quer viver uma vida extraordinária em Cristo, eu preciso viver o ordinário. O que é viver uma vida ordinária? Muitas vezes enxergam isso como um lado pejorativo, negativo da pessoa. A gente viver o ordinário é viver em ordem. O que é viver em ordem? Quando a gente aprende no colégio que é número ordinário. Primeiro, segundo, terceiro. É viver em ordem. Em ordem com o quê? Com as minhas disciplinas espirituais. Eu vivo em ordem com as minhas disciplinas espirituais. E aí Cristo, pela misericórdia dele, me permite viver o extraordinário. Realmente viver a vida de avivamento que Ele anseia que a gente viva. Mas para isso eu preciso escolher o ordinário. Todos os dias. Converter-se o quê? Diariamente. Carregar a cruz diariamente. É escolha minha. É escolha sua. Você escolhe se vai querer carregar diariamente uma vida de intimidade com Deus profundo ou não. Você escolhe aonde você vai parar. Você escolhe se Deus, Ele vai te colocar para poder pregar para 100 ou se Ele vai te colocar para pregar para 100.000. É você que escolhe. A gente tem que se autorresponsabilizar e parar de ser crente que coloca a culpa em terceira, a culpa não sei o quê, a culpa não sei o que lá. Não, a culpa é minha, a culpa é sua. Cristo, Ele quer dar, será que a gente quer receber mesmo? Não com palavras. A gente aprendeu que com Jesus não funciona com palavras, sim com atitudes. Então a gente precisa ter
gravados dentro dos nossos corações. Porque eu creio que Jesus quer que a casa dele viva uma vida de sensibilidade profunda. Então a gente precisa retirar de nós todo o impulso, toda a impulsividade, pensamento acelerado. Não dá. Jesus não vai conseguir falar com uma pessoa que está com pensamento acelerado, que está aqui vivendo hoje, pensando daqui a um mês para frente. Não, acalma. Jesus era sereno. Vocês conseguem entender que Jesus, quando ele estava... Gente, Jesus, ele era o tempo todo, as pessoas o tempo todo estavam em cima de Jesus. O tempo todo, as pessoas, Jesus me cura, e trazia os enfermos, e tocava na borda da roupa de Jesus. Gente, é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Jesus era uma pessoa serena, tranquila. A gente precisa ser como Jesus. Mesmo que a gente viva grandes coisas na nossa vida e viva, sabe, com uma vida cheia e repleta de coisas para poder viver em Cristo, a serenidade precisa ser parte da nossa essência, porque Cristo habita em nós. Então a gente tem que se libertar dessa ansiedade, dessa impulsividade, desse pensamento acelerado. Daqui a 2 semanas tá querendo viver, daqui a 2 semanas vai acontecer com você, e onde Cristo está falando: filho, eu quero que você ore, leia a Bíblia e jejue hoje. Deixa que o amanhã eu cuido. Em nome de Jesus, que a gente possa realmente, sabe, aplicar e nos libertar da impulsividade e da superficialidade, porque Deus quer dar. Ele quer que sejamos filhos profundos. Ele quer que realmente a gente, sabe, viva uma vida de transformação diária. Gente do céu, Jesus cada dia mais tem ministrado algo diferente dentro de mim. Hoje mesmo, Jesus estava ministrando dentro de mim sobre... Gente, eu não sei explicar o que aconteceu com a presença de Deus, mas eu senti uma presença de uma paternidade, de um cuidado, um negócio muito louco, e confiança, e um monte de coisa começou a nascer dentro do meu coração. A gente precisa entender que Deus, ele quer dar diariamente, ele quer nos encher diariamente, só que ele quer filhos que queiram receber diariamente. Então, em nome de Jesus, vamos nos libertar, sabe, dessa superficialidade. E Cristo, ele quer nos tornar uma igreja sensível, não uma igreja religiosa. Em nome de Jesus. Quando você vier pro culto, você ouvir a palavra, nada mudar na sua vida, grava na sua mente: eu fui um religioso naquele domingo, eu fui um religioso naquela quinta-feira. Porque nós constantemente somos. E achamos que quem é o religioso é o irmão que vem uma vez no mês. Somos nós. E que em nome de Jesus, a gente, para poder terminar aqui, a gente precisa entender que a palavra de Deus diz que a gente ouve e vê, mas não compreende, não entende. Qual é o processo de compreensão, de absorção de um entendimento que uma pessoa passa? Primeiro, existem dados. O que são dados? Dados é quando você pega um dado de um canto, um dado do outro, e aí somatiza esses dados. Depois que você somatiza esses dados, você transforma em informação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lançando informação sobre todo mundo. Deus, em nome de Jesus, pela misericórdia dele, está me usando para poder lançar informação sobre todos nós que estamos aqui. E o que é compreensão? É uma casinha. Primeiro vem os dados, depois a informação e depois a compreensão. Compreensão nada mais é do que eu absorvo a informação que me foi dada e eu autoanaliso ela para com a minha própria vida. Eu reflito como que isso pode acrescentar na minha vida. O que falta disso que eu preciso colocar, sabe? O que eu não tenho que eu preciso colocar, o que eu tenho que eu preciso tirar. Esse é o processo de compreensão. É quando eu ouvi, quando eu vi e quando eu apliquei para a minha vida. Por que nós somos cristãos que vêm para a casa de Deus e que escuta a palavra, está reunido com os irmãos e célula e não sei o que lá, e vê live, e vê não sei o que, e nada muda? Por que isso acontece? Porque a gente para no processo de informação. Porque alguém veio... Gente, em nome de Jesus, vocês precisam entender esse negócio aqui. Cristo, ele me permitiu compreender, porque ele tatuou isso em mim, porque eu tô com a graça dele vivendo tudo isso. Eu compreendi. Todo mundo aqui está achando que está compreendendo, mas não está compreendendo. Acredita em mim. Você só vai compreender esses 3 passos quando você aplicar. Só quando a gente aplica que a gente compreende. Por que a gente não muda? Porque a gente para no processo de informação. Porque eu venho pro culto e falam pra mim que Deus quer que eu tenha uma vida avivada. E aí eu chego na minha casa e faço o quê? Pego o celular, ligo a TV, vou comer. Pô, porque tô morrendo de fome. Caraca, fui pro culto de jejum, mulher. Não vai compreender dessa forma. Quando a gente escuta a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus é algo sobrenatural, algo que muda, algo que transforma. Capaz de poder, sabe, transformar totalmente a nossa vida. Gente, é uma palavra que Deus sopra no nosso dia que muda o dia inteiro. Então, quando a gente escuta uma palavra de Deus, o que eu tenho que fazer para poder compreender? Eu tenho que ir para minha casa, fechar a porta, ir pro secreto e falar: Jesus,
A tua filha falou lá sobre insensibilidade. Me ajuda, me torna sensível. O que eu estou fazendo? Ela falou lá sobre 3 tópicos. Mas quais são os meus tópicos? O que tem estado na minha vida que o Senhor quer tirar? Aí depois que a gente faz isso, Deus fala e Deus transforma, aí a gente compreende. Quantas vezes a gente já viveu por algum processo onde alguém falou alguma coisa e a gente falou, meu Deus, tá maluco? Aí passou anos ou passou semanas e fala, caraca, mano, não entendi o que o fulano falou. Por quê? Porque você viveu, porque você aplicou aquilo que ele falou. Então você compreendeu depois de muito tempo. Então a gente precisa aprender que quando a gente vem pra casa de Deus, estão lançando informações pra gente. Não necessariamente eu estou compreendendo. Eu só compreendo quando eu aplico. E aí quando eu aplico, aí que essa informação vem. Então se eu só fico recebendo informação, nada muda na minha vida. E é isso que faz de nós filhos religiosos. A gente está acostumado a receber informação, a comer pronto. Só que vocês têm que entender que o que Cristo fez na minha vida, o que Ele transformou em mim com essa palavra que Ele ministrou, Ele não está fazendo com vocês agora. Vocês estão absorvendo todos os entendimentos que Cristo, Ele passo a passo falou comigo. Mas só vão absorver e viver quando aplicar. Então que às vezes a gente sai do culto, né, com o manto, a gente fala, meu Deus, fui transformado. Jesus está falando, será? Chega pra mim, pergunta, o que eu tenho que mudar? O que o Senhor quer aplicar comigo? Porque, gente, Jesus, Ele é maravilhoso. O que Ele falou comigo de uma forma, Ele vai falar com vocês de outra. Quantas vezes eu saí do culto, uma mensagem maravilhosa. Meu pai sabe, ele tá aqui, ele prova. Toda vez que eu chego do culto, a primeira coisa que eu faço é largar tudo, pegar a chave do depósito onde eu oro, um copo d'água e me trancar lá dentro. Por quê? Porque é o meu processo de compreensão daquilo que Deus ministrou sobre a minha vida. Se a gente não faz isso, a gente continua a mesma coisa. E nada muda. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos filhos que veem, que ouvem e que compreendem. Em nome de Jesus. Eu creio, verdadeiramente, que o nosso Pai está tirando a cegueira do Deus desse século, que é Satanás, dos nossos olhos. Está fazendo a gente entender que Ele anseia que nós sejamos filhos sensíveis e a gente se autorresponsabilizar. Que a nossa intimidade com Deus está do jeito que está porque a gente escolheu. A gente pode escolher viver diferente. E que em nome de Jesus a gente cada vez mais valoriza a palavra dele. Porque Ele quer falar. Mas Ele quer filhos que estejam com o coração ardendo querendo receber. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém, queridos? Quem pegou a visão aí, dá um glória. Ih, não pegaram a visão não, viu, Letícia? O povo dá um glória, o povo não pegou a visão não. Fazer o quê, né? Mais uma vez sem aprender, então. Eita, a Bruna pegou. Irmãos, que essa palavra verdadeiramente possa germinar frutos em nossas vidas, porque a palavra de Deus ela é uma semente, e que essa semente produza não apenas 1 por 30 ou 1 por 60, mas que seja 1 por 100, que seja frutos abundantes na tua vida. Amém, irmãos? Olha, eu não... É legal a gente receber uma palavra, a gente ficar entusiasmado, né? Acelerado. Legal, mas o segredo da palavra não está em você ficar assim. Está em justamente o que a Letícia falou. Você entender que vai fazer diferença não é o que você ouve, mas é o que você pratica. Irmãos, ai meu Deus. Assim como o sol nasceu hoje, depois o tempo mudou, ele se escondeu. Assim é o que eu estou te falando. O que vai fazer diferença na tua vida não é o que você ouve, foi o que ela falou. Quantos sermões poderosos já saiu desse altar. Eu fico falando aqui, eu falei, rapaz, por isso que eu gravo agora. Por isso que é bom gravar, porque chega lá, tem uns hereges aí que soltam as heresias brava. Mas tem uns aí, irmão, que tu fala, Jesus, inclusive eu falei pra Elane que eu tô meio em crise com o sermão aí que eu preguei, não sei se foi quinta, ano passado, que eu falei, rapaz, eu falei umas besteiras e ninguém percebeu. Eu mesmo
percebi, irmão, porque eu me autoanaliso, entendeu? Eu acho que eu vou falar com o Wagner que eu vou tirar aquela mensagem do ar, porque eu falei, que isso, irmão? Não acredito que eu falei aquele negócio. Não acredito que eu falei aquilo. Então eu estou altamente interessado em tirar aquilo de lá, porque eu mesmo reconheci que aquilo tá brabo. Eu falei, gente, então onde que eu tirei isso? E às vezes a menina estava falando isso comigo ontem, não foi? A gente estuda, aí chega aqui e quer falar uma coisa, pastor. Aí de repente a gente fala outra. Eu falei, eu sei o que é isso, minha filha, eu sei. Só quem sobe aqui é que sabe. Mas o que eu quero reforçar isso para você, o que vai mudar a tua vida não é os milhões de sermão que você ouvir, mas um que você ouvir e viver e praticá-lo. Isso é que vai fazer diferença na tua vida. Amém? Vamos orar? Se você quiser se colocar de pé, amém? Senão pode ficar sentado mesmo. Senhor Deus, eu quero te dar graça por tudo quanto o Senhor falou nos nossos corações nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sabe, torna os nossos ouvidos mais sensíveis, torna os nossos corações mais sensíveis à tua voz, Senhor, que haja, como disse a tua serva, um desejo, uma vontade de realmente querer te conhecer, de realmente querer, Senhor, viver uma vida de intimidade contigo, viver uma vida de mudança, de regeneração, de transformação, Senhor, que dia após dia, como disse Paulo, Senhor, a conversão ela é progressiva e contínua. Ele disse que cresçamos como varão ou varoas perfeitas, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, a nossa conversão, ou a nossa regeneração, a nossa transformação, ela é constante, progressiva, ela não pode parar. Então, Senhor, nos levanta, Senhor, nos chama e nos desperte a este entendimento, Senhor, em nome de Jesus, como disse a tua filha, que a gente não saia daqui da mesma forma que entrou, que esta palavra incomode, que esta palavra rumine na mente dos corações daqueles que estavam realmente atentos, Senhor, que este solo, porque ela disse de uma forma bem clara, se esta semente, e a palavra de Deus diz lá em Isaías 55, Senhor, que assim como o orvalho, Senhor, que rega a terra, a chuva que desce e para lá não volta, assim é a tua palavra, ela cumpre aquilo que lhe apraz, ela cumpre o propósito dela, ela cumpre, Senhor, e se porventura ela não se manifestou na nossa vida, é porque o nosso coração não está, Senhor, adequadamente preparado para receber a boa semente, Senhor. Portanto, assim dizendo, nós endurecemos o nosso coração e tornamos o nosso solo infértil, mas em nome de Jesus, eu quero declarar isso em nome de Jesus, todo solo, Senhor, que porventura não esteja, sabe, fértil, em nome de Jesus, vai se fertilizar hoje, e a boa semente da tua palavra dará 100 por 1, vai transformar em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez. Nos leve em paz, nos leve em segurança, debaixo das tuas potentes mãos, assim como o Senhor nos trouxe, Senhor. A única coisa que eu peço, Senhor, que o Senhor, quando nos permitir voltar para casa, que a gente não volte para lá da mesma forma que nós viemos, em nome de Jesus, Senhor. Ruminar é refletir, ruminar é pensar, ruminar é meditar, ruminar, Senhor, que haja ruminação da tua palavra no coração da tua igreja, em nome de Jesus, e que ela provoque mudança, não para a nossa glória, não para a gente dizer, olha, mudou, não, mas é para a glória de Deus, para eu mostrar a boa eficácia da tua palavra, Senhor. Toma os enfermos nas tuas mãos, toma aqueles que estão nos seus lares, toma a vida da Michele, toma a vida, Senhor, da André, recupere-as em nome de Jesus, Senhor. Toma cada um aqui, se está porventura com alguma situação de enfermidade, toma nas tuas mãos, porque tu és o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Promove cura, Senhor, cura emocional, cura espiritual, cura física, em nome de Jesus. Assim oramos, para a glória do teu nome. Só os que creem digam
Amém. Às vezes a palavra foge, irmão. Ó, duas coisas eu quero falar com você. Nossa campanha acaba domingo. Falta 3 dias a partir de amanhã, né? Sexta, sábado, domingo. Então vem no óleo, tá? Vem como profeta, tá? Porque a gente vai fazer um ato profético aqui. Não vai ser do vaso, não tem nada a ver com aquele do vaso. Em nome de Jesus, vai ser um outro tipo de ato profético no qual eu preciso da igreja. Eu quero esclarecer, irmãos, a nossa igreja, isso é para quem crê. Quem me ouvir, não quiser crer, problema. Eu creio no que está escrito na Bíblia, Efésios capítulo 6. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, contra potestade e contra as hostes espirituais da maldade. Então é com eles a nossa guerra. E a nossa guerra tem aquela música do Gabriel, o que é o nome dele? Guedes, né? Assim que eu luto a minha guerra. Como? Ó, de joelho no chão e cara no pó. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Então, eu quero que você entenda, a gente está debaixo de, sabe, grandes retaliações espirituais, sabe, é batalha travada mesmo, e não tem outra forma de vencer uma guerra que não seja debaixo de oração. Então a gente vai ter um ato profético aqui de oração. Então, meu irmão, se prepara, consagre a tua vida mesmo, entendeu? E que Deus, sabe, possa realmente provocar um grande rompimento no âmbito espiritual. E eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu falo para algumas pessoas, eu falei para o Thiago, um domingo retrasado, não lembro se foi esse ou quinta, não lembro, acho que foi quinta, né, Thiago? Eu falei, não tem como eu não ser espiritual, irmãos, ainda que eu quisesse. Ele é real. Então, queridos, o mundo espiritual é real. Eu creio sim que há retaliação, que há guerras travadas no mundo espiritual. Então a gente também vai batalhar essas batalhas de forma espiritual. E quais são as armas das nossas milícias? A Bíblia diz, as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. E aí vem o jejum, a oração, o clamor e a fé. Então vem, meu irmão, vem mesmo preparado. Domingo é o final da nossa campanha e a gente vai com tudo, tá bem? Hoje nós não teremos as trufas, só no próximo domingo, tá? Vai vir, eu acho que 300, não sei se eu vou confirmar, mas eu acredito que são 300 que virá no domingo e a gente distribui aí para os amados irmãos. E a gente colocou lá, irmãos, explica, só mais um minutinho, você me dê. A gente botou uma... Vai falar, você já acabou de pedir uma lista, não sei o que. Gente, eu mexi no caixa da igreja para complementar as 300 que estão lá. Porque eu sabia que não ia adiantar o pedido. Então, vocês acham que é fácil para mim ficar pedindo? Irmão, me dá profunda irritação. Eu nem vou falar o porquê da profunda irritação, mas ao mesmo tempo que às vezes me dá uma irritação, me dá vergonha de ficar pedindo também, eu também penso, eu sei que está difícil para todo mundo. Eu falo isso para a Elaine,
eu acredito que essas pessoas não assinaram porque não tinham. Eu prefiro acreditar nisso, entende? É que nem o professor que estava escrevendo lá no quadro: professor, um elefante voando. E o professor correu lá para a janela da sala para ver o elefante voando. E a turma toda começou a rir dele. Ele foi ver o elefante voar. Aí o professor virou e falou: eu prefiro acreditar que um elefante voa do que um crente minta. Então é assim, eu prefiro acreditar que as pessoas não tiraram. E fico firme naquilo ali. Mas eu peço, vai que naquele dia que eu pedi, talvez ela não tenha, mas no outro dia que eu pedi, talvez ela tenha. Entende? Então a gente está pedindo porque não tem outra forma. Até a gente formar um capital não adianta, não. Tudo depende de capital financeiro. E a gente não tem. Essa que é a grande verdade. Tudo depende das contribuições, tudo depende de tudo. Domingo eu presto conta aqui do mês de junho, para você eu falei. Mês de junho a arrecadação foi baixa, a gente acho que não atingiu nem R$2.100. Graças a Deus a gente conseguiu aí pagar a 1.600, paguei a conta de luz, paguei internet, tá tudo pago. Em nome de Jesus, do mês de junho. Mas já chegou do mês de, para julho, que é referente a junho, e de junho foi o de maio. Então, meu irmão, é assim que a gente vai vivendo, de fé em fé. Amém? Estenda sua mão, vamos dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces benditas consolações do Espírito Santo morem e reine com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja de Jesus diz mais uma vez: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não desista, Deus é fiel. Está encerrado, querido. Deus te abençoe. Você da internet aí, Deus te abençoe em nome de Jesus.